Obrigado, Senhor Presidente, Dr. Herculano Salvador João. Vamos então de imediato fazer a leitura do despacho número 361 do gabinete da magnífica reitora da Universidade José Eduardo dos Santos. No uso das competências que me são conferidas pela linha P do artigo 10º do Decreto Presidencial número 286/21, de 2 de dezembro, que aprova o Estatuto Orgânico da Universidade José Eduardo dos Santos, conjugados com o artigo 17º do Regulamento do Processo de Criação e Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação em Instituições de Ensino Superior, aprovado pelo Decreto Executivo número 337/22, de 10 de agosto, e 14 e 14º do Regulamento dos Mestrados e Doutoramentos pela Universidade Agostinho Neto, publicado em Diário da República, segunda série, número 25, de 23 de junho de 2000, aplicável às demais regiões acadêmicas, conjugados com o Decreto Executivo número 512/17, de 3 de outubro, determino: é nomeado o corpo de júri para a defesa da dissertação de mestrado intitulada Práticas de Cuidado que Contribuem para a Humanização da Assistência Pré-Natal na perspectiva de gestantes, enfermeiras e técnicas de enfermagem do Centro Materno Infantil da Mineira, em Huambo, Angola, da licenciada Marlene Gueve Tumba Morim, para a obtenção do grau de mestre em enfermagem obstétrica e neonatal, cuja composição é a seguinte: professor doutor Herculano Salvador João, professor do Instituto Politécnico da Universidade José Eduardo dos Santos, Angola, presidente. Professora doutora Evangelia Cote Aterino dos Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, primeira vogal. Professora doutora Marli Terezinha Steinbach, da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, segunda vogal. Professor doutor Daniel Pires Capingana, da Faculdade de Medicina da Universidade José Eduardo dos Santos, Angola, terceiro vogal. Professora doutora Regina Gema Santini Costenaro, da Universidade Franciscana de Santa Maria do Rio Grande do Sul, Brasil, quarta vogal. E Marino Leopoldo Manuel Sungo, do Instituto Politécnico da Universidade José Eduardo dos Santos, Angola, secretário. O presente despacho entra imediatamente em vigor e foi assinado aos 31 de dezembro de 2025 pela reitora da Universidade José Eduardo dos Santos, a doutora Virgínia Abrunhosa Lacerda Quartim. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. Obrigado, caríssimo secretário, professor Marino Leopoldo Fogo. Permitam-me, com a vossa por favor, permitam-me considerar algumas obrigações da sala. É uma sala virtual. Sabemos que todos nós estamos em pontos diferenciados e queria pedir que na sala só estivessem presentes pessoas maiores de 18 anos. A intervenção só pode ser deste corpo da banca, sem mais outras intervenções, para respeitar a nossa sessão. A nossa mestranda, com a vossa permissão, terá para a sua apresentação oral até 20 minutos, nada mais. Teremos também o pronunciamento da primeira vogal, que terá com 13 minutos,
11 minutos para a segunda, terceira e o quarto vogal. E a quem vos fala o presidente apenas com limites de 10 minutos. Assim, convido, então, para todos os efeitos, a nossa mestranda para a sua apresentação. Boa sorte e uma boa abertura do ano novo. Senhor presidente, com a vossa permissão, só para algum alinhamento com relação ao tempo que o presidente cedeu à nossa mestranda. São 25 minutos e não 20. Tem 20 minutos, certo? E depois ele terá, tá bom. Terá ainda como respostas, não sei se será interativa ou é individual. Muito obrigado, senhor presidente. Tá bom. Mestranda, palavra é sua. Sim, doutor. Muito boa tarde a todos os presentes nesta sala magna e aos que nos acompanham nas plataformas digitais a partir do Brasil, em alguns pontos deste país, especialmente os excelentíssimos membros da banca do jurado constituída pelo presidente professor doutor Herculano Salvador João, presidente desta banca, a professora doutora Evangelia Cotzia Zaterino, primeira vogal, a professora Marli Terezinha Steinbeck, segunda vogal, o professor doutor Daniel Pires, terceiro vogal, a professora Regina Santini Costenaro, quarta vogal, e o mestre Marino Leopoldo Sungo, secretário desta banca. O presente trabalho que nos propomos apresentar para a obtenção do grau de mestre em enfermagem obstétrica e neonatal tem como título Práticas de cuidado que contribuem para a humanização da assistência pré-natal na perspectiva de gestantes, enfermeiras, técnicas de enfermagem do Centro Materno-Infantil da Mineira, em Huambo, Angola. Tem como autora Marlene Dumba Amorim, quem vos apresenta, sob orientação da professora doutora Marli Terezinha Steinbeck. Quanto à sua estruturação, ele consta de uma introdução, objetivo geral e específicos, revisão de literatura, caminho metodológico, resultados e discussão, considerações finais, recomendações e referência. Com a permissão da banca do jurado, eu passo a apresentação. De salientar que a gravidez marca um período de notáveis reconfigurações na vida da mulher, influenciando significativamente seus papéis e desencadeando mudanças nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Este momento único é caracterizado por alterações fisiológicas que afetam diversos sistemas do organismo feminino, suscitando desta maneira emoções como medo, angústia e dúvidas diante dessas transformações, de acordo com Santos 2020. Ainda a Organização Mundial da Saúde afirma que os cuidados pré-natais são considerados essenciais para diversas funções dos cuidados de saúde. Esses cuidados não apenas promovem a saúde da gestante e do feto, mas também desempenham um papel fundamental no rastreio, diagnóstico e prevenção de doenças. Os cuidados pré-natais são importantes porque oferecem oportunidades para a educação em saúde, permitindo que as gestantes recebam informações sobre nutrição, cuidados com a saúde mental e a importância da atividade física durante a gestação. A OMS recomenda o início dos cuidados pré-natais o mais precoce possível na gravidez, até a 12ª semana de idade gestacional, com consultas regulares, no mínimo de 8 consultas durante a gestação, com um programa de visitas mais frequentes para gestantes de risco, dentro de uma abordagem humanizada que prioriza a dignidade, o respeito e a individualidade da gestante no contexto dos cuidados pré-natais. O Sistema Nacional de Saúde de Angola enfrenta uma série de desafios significativos que comprometem a cobertura sanitária e a manutenção das unidades sanitárias de saúde. Entre os principais problemas, destaca-se a fragilidade do sistema em diferentes níveis de atenção de saúde, que se reflete na redução qualitativa e quantitativa dos recursos humanos e técnicos disponíveis, de acordo com o MINSA 2015.
A distribuição desigual do pessoal, especialmente nas áreas rurais e urbanas, agrava ainda mais a situação, tornando o acesso aos cuidados essenciais um desafio constante para a população. Tal como apresenta-se tudo adaptado nesta pirâmide, onde na base vamos encontrar o acesso reduzido a infraestruturas, com acesso reduzido à água potável, saneamento básico e inadequado e a falta de energia. Também registra-se a falta de recursos humanos qualificados, principalmente em áreas rurais, financiamento inadequado para atender às demandas e a gestão ineficaz da logística comunicação. Partindo do pressuposto de que o atendimento humanizado durante o pré-natal promove a adequação na assistência, bem como a adesão da gestante, o que reduz as complicações durante o parto e puerpério, elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: quais práticas de cuidados contribuem para a humanização da assistência pré-natal no Centro Materno-Infantil da Mineira, na perspectiva das gestantes, enfermeiras e técnicas de enfermagem? O impacto esperado com esse estudo é a melhoria na qualidade de atendimento, o aumento da satisfação das gestantes e o fortalecimento do vínculo entre enfermeiras e gestantes. Objetivos gerais: analisar as práticas de cuidado que contribuem para a humanização da assistência pré-natal no Centro Materno-Infantil da Mineira, na perspectiva das gestantes, enfermeiras e técnicas de enfermagem. Objetivos específicos: o primeiro, conhecer a percepção da gestante sobre as práticas de cuidado da enfermagem e como essas práticas influenciam suas experiências e satisfação com a assistência pré-natal. Conhecer a percepção das enfermeiras e técnicas de enfermagem sobre a assistência pré-natal, as gestantes em acompanhamento pré-natal. Identificar os desafios e barreiras enfrentados pelas enfermeiras e técnicas de enfermagem na aplicação de uma abordagem humanizada no pré-natal. Por último, propor recomendações para a otimização do atendimento humanizado durante o pré-natal. Segue-se a revisão de literatura, onde serão abordados os conceitos de gestante, políticas públicas, assistência pré-natal, atribuições do enfermeiro no pré-natal e as políticas públicas. A gestante é a mulher que está passando pelo processo de gravidez, que se inicia com a fecundação do óvulo e se estende até o parto. E durante esse período, o corpo da mulher passa por diversas transformações fisiológicas para sustentar o desenvolvimento do feto, tal como afirma Duarte e Andrade, 2020. Em relação às políticas públicas em Angola para melhorar os cuidados pré-natais, elas assentam-se nos programas de saúde da mulher e da criança, nas estratégias nacionais de saúde pública, campanhas de sensibilização e mobilização comunitária. Em relação à assistência pré-natal, é uma estratégia de saúde uma estratégia de saúde pública que visa reduzir a mortalidade materno-infantil. A qualidade do atendimento pré-natal é essencial para garantir que as gestantes recebam o suporte necessário, contribuindo para uma gestação saudável e um parto seguro, de acordo com Silva, 2019. Políticas de humanização. As políticas de humanização no atendimento pré-natal são fundamentais para garantir um cuidado de saúde que respeite a dignidade e as necessidades, bem como os direitos das gestantes. Segue-se o caminho metodológico. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo exploratório e descritivo que busca compreender a humanização na atenção pré-natal, cujas participantes para esse estudo são enfermeiras, técnicas de enfermagem e gestantes envolvidas na assistência pré-natal. A coleta de dados foi feita mediante entrevistas individuais com roteiros específicos para profissionais e gestantes, e a análise de dados obedeceu ao conteúdo segundo Bardan, com 3 fases, nomeadamente a pré-análise, a exploração do material e o tratamento de dados. Local e contexto do estudo. O estudo foi realizado na província do Ambo, concretamente no município sede do Ambo, no Centro Materno-Infantil da Mineira,
situado no setor Comandante Joaquim Capango, que atende uma população acima de 94 mil habitantes. Este centro oferece diversos serviços, incluindo pré-natal, puericultura, ginecologia, obstetrícia, pediatria e outros serviços. O Centro Materno-Infantil da Mineira atende, em média, 750 consultas pré-natais por mês. Participantes e critérios de inclusão. Para o presente estudo, participaram 35, sendo 30 gestantes, 3 enfermeiras e 2 técnicas de enfermagem. Os critérios de inclusão para os profissionais para fazerem parte desse estudo foram enfermeiras e técnicas de enfermagem com idade a partir de 18 anos, que trabalham ativamente no Centro Materno-Infantil da Mineira, que realizam assistência pré-natal e que consentiram com a sua participação voluntária. Foram excluídas enfermeiras com idade inferior a 18 anos, as que estão de férias ou em licença de qualquer natureza e as que não consentiram com a sua participação voluntária desse estudo. Para os critérios de inclusão das gestantes, participaram gestantes com idade a partir de 18 anos, com qualquer idade gestacional em acompanhamento no Centro Materno-Infantil, que consentiram com a sua participação voluntária. Os critérios de inclusão foram excluídas gestantes com menos de 18 anos, com dificuldades de comunicação, e gestantes em trabalho de parto ou aquelas que apresentaram qualquer complicação neste período. O processo de coleta de dados teve início no dia 23 de setembro e terminou no dia 12 de novembro. Após a aprovação do presente projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, o contato inicial foi feito através da abordagem que se fez aos participantes e o convite para o estudo. Também deu-se a explicação do consentimento e o estudo, deu-se a explicação do estudo e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A entrevista foi realizada de forma individual em local privado. A posterior fez-se a transcrição integral dos dados gravados durante a entrevista. As considerações éticas. No presente estudo foram respeitadas as resoluções número 466/12 e o número 510/16 do Conselho Nacional de Saúde Brasileiro, que aprovam as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo os seres humanos. Foram observados os princípios bioéticos de autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. Foi solicitada autorização à direção do Centro Materno-Infantil da Mineira. Na sequência, o projeto foi cadastrado na plataforma Brasil sob o CAIA identificado e foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sob o parecer número 7.824/948. Todas as participantes assinaram o termo livre de consentimento e em duas vias e foram informadas sobre os objetivos da pesquisa e a sua forma de participação. Segue-se a apresentação dos resultados e discussão desta dissertação que foram obtidos a partir da análise das entrevistas com 30 gestantes, 3 enfermeiras e 2 técnicas médias. De salientar que na caracterização sociodemográfica das participantes, o perfil das gestantes atendidas na Mineira foi constituído por gestantes com idade compreendida entre 19 a 38 anos de idade, que tinham uma renda familiar até um salário mínimo, com uma escolaridade que variou desde o ensino primário ao ensino superior. O estado obstétrico, maioritariamente, eram multigestas e multíparas. Em relação ao perfil das enfermeiras, participaram 3 enfermeiras que realizam atividade de atendimento ao pré-natal, com idades compreendidas entre 48 a 51 anos, com formação de 5 anos de licenciatura, com um tempo de serviço de 11 a 25 anos, e somente uma tinha especialização em obstetrícia. As técnicas de enfermagem tinham idades entre 53 e 58 anos, com uma formação de 4 anos de ensino técnico profissional, tempo de serviço que variou de 28 a mais de 30 anos, com uma carga horária de 40 horas semanais. A renda mensal variou de acordo com a categoria salarial em que cada uma delas se encontra. Quando questionadas sobre assistência pré-natal,
que as gestantes recebem no centro materno-infantil, as percepções foram diversificadas das gestantes sobre a qualidade deste atendimento. Encontramos que 3 diziam que o atendimento era muito bom, 8 disseram que o atendimento era bom, 14 afirmaram que era regular, 4 afirmaram que é ruim e uma diz que era muito ruim. A problemática de muitas horas de espera remete aos achados de Amorim, ATTIAL 2022, sobre a gestão do cuidado e enfermagem para a qualidade da assistência pré-natal. Na atenção primária, que destaca a necessidade de reorganização dos serviços no centro materno-infantil para que se tenha uma assistência com abordagem integral e humanizada para a satisfação das gestantes. Quando questionadas as gestantes de como gostariam que fossem atendidas no Centro Materno-Infantil da Mineira, elas disseram que gostariam de ter um atendimento respeitoso, com redução do tempo de espera e ordem de chegada, com uma consulta individualizada, com princípios bioéticos de privacidade, também que houvesse mais enfermeiras e salas adequadas, com um agendamento prévio e um ambiente acolhedor. O atendimento das gestantes em número de 3 a 5 ao mesmo tempo em um único consultório, com a atuação de vários profissionais ao mesmo tempo, indica que o trabalho no Centro Materno-Infantil da Mineira é fragmentado e tecnicista, e com distribuição de tarefas para cada profissional e que não respeita a privacidade das gestantes, não considera a escuta ativa e tampouco o cuidado integral humanizado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 2023. Quando questionadas sobre o papel do acompanhante no pré-natal, vimos que, por unanimidade, todas concordaram que houvesse a presença do acompanhante durante a assistência pré-natal. Esta opinião favorável sobre ter um acompanhante durante as consultas pré-natais identificou diversos benefícios, nomeadamente permitir que o acompanhante ouça diretamente todas as orientações que são dadas pelos profissionais de saúde, também permite compreender o estado emocional da gestante, bem como garantir o atendimento prioritário das gestantes. Esta opinião favorável alinha-se às políticas de humanização da assistência ao pré-natal. O Ministério da Saúde brasileiro, em 2024, de acordo com o Ministério Brasileiro de Saúde brasileiro, Brasil 2024, que estabelece que é direito da gestante ter acompanhamento durante as consultas pré-natais, trabalho de parto, parto e pós-parto. Ainda o Guia do Pré-Natal e Puerpério da Atenção Primária de Saúde do Rio Grande do Sul também reforça a importância da participação dos parceiros no atendimento pré-natal e no puerpério. Também foram identificadas barreiras, tais como o trabalho do parceiro que impossibilita acompanhar a esposa ou a companheira na consulta pré-natal, a vergonha social por serem poucos homens nessa sala de espera do atendimento ao pré-natal e o tempo de espera que é prolongado, fazendo dessa maneira as barreiras principais para este contexto. Quanto à adesão e motivos pelos quais as gestantes faltam nas consultas, as enfermeiras e técnicas de enfermagem mencionaram que um dos motivos principais estão relacionados aos determinantes sociais de saúde, nomeadamente as condições de vida difíceis, a necessidade de trabalhar para garantir sustento da família, o deslocamento para zonas distantes em busca de negócios ou alimentos, a falta de dispensa do trabalho, sobretudo as trabalhadoras domésticas, e a ausência do apoio social. As gestantes responderam que a maior dificuldade que faz com que as gestantes faltem nas consultas está relacionada com a preguiça. E uma análise aprofundada revela que esta preguiça está associada a outros fatores, como a desmotivação causada pelo longo tempo de espera, o favorecimento das conhecidas pelas enfermeiras, a distância, a falta de percepção dos benefícios do acompanhamento pré-natal. De acordo com o Rocha et al. 2021, enfatizam que os determinantes sociais são caminhos para a promoção da saúde no pré-natal e que os profissionais da atenção primária de saúde devem reconhecer e abordar esses determinantes para a humanização e integralidade do atendimento pré-natal. Nesta senda, corrobora Ferreira e Silva, 2025, reforçando que o atendimento ou o enfermeiro
deve desempenhar o papel preponderante na sensibilização das gestantes, adotando práticas humanizadas que considerem aspectos culturais e individuais. Em relação ao agendamento das consultas, há consenso quase unânime entre as gestantes sobre os benefícios potenciais do agendamento das consultas, nomeadamente a melhoria na adesão ao pré-natal, a redução do tempo de espera, a conciliação com o horário de trabalho e evitando, deste modo, a saída de madrugada para acorrer ao centro materno-infantil para a realização de consulta. Estes resultados corroboram com a experiência exitosa do Rio Grande do Sul, onde a implementação do Regula SUS resultou na redução de 87% na fila de espera e 75% aproximadamente para as consultas de pré-natal de alto risco. O mesmo estudo também foi desenvolvido por Steenland et al. Em 2019, em Moçambique, que garantiu os agendamentos por via SMS ou por utilização de aplicativos, o que também reduziu o tempo de espera de até 50%. A queda do tempo médio de espera de 3 horas para menos, o que evitou jejuns prolongados, que podem causar hipoglicemia e outras complicações que as gestantes apresentaram ao longo da sua entrevista. Os desafios para a humanização do atendimento estão voltados para o grande número de gestantes que são atendidas no Centro Materno-Infantil da Mineira, o tempo de consulta insuficiente, a fome que as gestantes referem pelo longo tempo de espera, a falta de consciencialização e a dificuldade em lidar com a demanda, o que leva à sobrecarga estrutural e fragmentação do cuidado, que, de acordo com Quixaba 2025, ele identificou no seu estudo que a sobrecarga laboral como a principal barreira à assistência pré-natal em unidades básicas brasileiras. Da mesma opinião, encontramos Oliveira et al. Em 2021, que revelou o cansaço emocional elevado, agravado por recursos limitados, com prevalência de 9,3% em síndromes de exaustão, o que dificulta a qualidade de atendimento durante o pré-natal. Seguem-se as considerações finais. O presente estudo teve como objetivo analisar as práticas de cuidado que contribuem para a humanização da assistência pré-natal no Centro Materno-Infantil da Mineira, em Huambo, Angola, na perspectiva de gestantes em acompanhamento pré-natal neste centro e das enfermeiras e técnicas que realizam assistência pré-natal nesses serviços. Os resultados obtidos permitiram uma compreensão ampla e aprofundada sobre os desafios, potencialidades e lacunas existentes na assistência pré-natal oferecida nesta unidade de saúde. E para a otimização do atendimento humanizado durante o pré-natal, tanto as gestantes quanto as enfermeiras apresentaram sugestões convergentes referentes à ampliação da infraestrutura com aumento do número de consultórios, aumento do número de enfermeiros para assistência pré-natal, a implementação do sistema de agendamento prévio para as consultas, o respeito rigoroso à ordem de chegada. Esses resultados evidenciam que, embora haja o reconhecimento teórico da importância da humanização da assistência pré-natal por parte das enfermeiras, as condições estruturais e organizacionais e de gestão de trabalho existentes no Centro Materno-Infantil impedem a efetivação plena de um cuidado verdadeiramente humanizado, integral e de qualidade. Os resultados desta investigação apontam para a necessidade urgente de intervenção de forma multidisciplinar para poder solucionar essas dificuldades aqui encontradas. Espera-se que os resultados desta investigação apontam para a necessidade urgente de intervenção em múltiplos níveis, tais como condições estruturais, condições organizacionais, a falta de profissionais e condições de educação.
Este estudo contribui para a compreensão da realidade da assistência pré-natal no Centro Materno Infantil e fornece subsídios importantes para o planejamento de ações que visem a melhoria da qualidade e humanização do cuidado. As vozes da gestante e dos profissionais expressas nessa investigação devem ser ouvidas e consideradas pelos gestores e formuladores de políticas públicas de saúde, pois são elas que vivenciam cotidianamente a realidade do serviço e podem indicar os caminhos para a sua transformação. Recomendações para a inovação. Para a inovação dos serviços de atendimento pré-natal do Centro Materno Infantil, recomenda-se o agendamento, a implementação do sistema de agendamento para organizar o fluxo de atendimento e vai resolver a superlotação e o tempo de espera. Ampliação de infraestrutura, que vai resolver a inadequação de infraestruturas nesta unidade sanitária. A capacitação contínua para superar as lacunas de conhecimento apresentadas pelas profissionais e a reorganização do fluxo que vai resolver a violação de privacidade dos princípios bioéticos. Seguem-se as referências que deram sustentabilidade a esta apresentação. O nosso muito obrigada, Papandula, pela atenção que nos quiseram dispensar. Obrigado. Está de parabéns. Reservamos mais 3 minutos, nossa mestranda. Está de parabéns pela sua locução e apresentação breve, com clareza e exatidão. Estão todos a ouvir, por favor? Quero confirmar a vossa presença na sala virtual. Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo. Então, tendo sido apresentada já, passaria então a palavra à nossa primeira vogal, professora doutora Evangelia, por favor. A professora doutora Evangelia tem 11 minutos para... 13. Tem 13 minutos. Agora, doutora, eu queria que vai fazer interação com a candidata ou então primeiro faz a questão e depois a candidata responde. Por favor, a candidata também deve manter-se de pé para ver se acertamos e terminamos com mais brevidade. Quer interagir com a doutora ou quer que ela faça as questões e depois a responde? Eu, particularmente... Sim, doutora. Não, eu prefiro fazer dar o meu parecer e, ao final, eu tenho uma pergunta, uma arguição a ser feita para a mestranda Marlene. Pode ser? Sim, pode ser. Pode ser, doutora. Tá bom. Então, eu vou dar início. Então, 13 minutos, Desculpa, doutor Herculano, desculpa, poderia autorizar que a nossa mestranda sentasse para fazer as anotações? Manter-se sentada para fazer os apontamentos. Sim. Muito obrigado. Tá. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente desta sessão, o digníssimo professor, doutor Herculano Salvador João, o professor mestre Marino Leopoldo Sungo, o professor José Luiz Oliveira dos Santos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, aos demais integrantes desta banca e a todos e todas aqui presentes. Gostaria também de agradecer a mestranda Marlene Dumba Amorim e a sua orientadora, a professora Marli Terezinha Steinbach, pelo convite para participar desta banca. Eu sinto-me feliz, honrada e muito agradecida pela oportunidade. Gostaria de também parabenizá-las pela escolha da temática do estudo e cumprimentar a UGES, o Instituto Politécnico, em nome dos professores Herculano e do professor Marino, e a UFSC, em nome da professora Mara, então coordenadora do programa, quando foi estabelecido o convênio e desenvolvido o curso. E em nome dos professores Herculano,
e do professor Marino e da USP, por darem início às 29 sessões das bancas de sustentação do curso de mestrado em enfermagem, obstétrica e neonatal. Eu teço sempre comentários gerais e depois eu faço um detalhamento. Então, a dissertação apresentada pela mestranda Marlene Dumba Amorim cumpre, no meu entender, com louvor, o último dos requisitos para que a autora possa merecer o título de mestre em enfermagem obstétrica e neonatal. A dissertação, composta por 7 sessões, de modo geral, muito bem articuladas e redigidas, consequência lógica, destaca-se pela consistência de conteúdo, clareza de ideias, atualidade e profundidade dos conhecimentos, rigor teórico, conceitual e metodológico, coerência entre métodos, teoria e dados empíricos. O tema é relevante e atende aos critérios de rigor científico, originalidade, relevância social e atualidade, trazendo contribuições valiosas acerca do cuidado de enfermagem das gestantes no pré-natal, no Centro Materno-Infantil da Mineira, em Huambo. Eu conheci a estrutura física do Centro Materno-Infantil da Mineira e a dissertação aqui apresentada pela doutoranda Marlene possibilitou-me conhecer a alma do Centro Materno Infantil de Mineira. Então, agradeço também por essa oportunidade. Quanto à estrutura, eu tenho algumas sugestões, que algumas eu vou mencionar e outras eu vou encaminhar junto com a dissertação e o meu parecer, né? Não esquecer de agradecer nos agradecimentos às gestantes, técnicas e enfermeiras, sem as quais o estudo não teria sido realizado. O resumo, ok. Na tua apresentação, gostei muito e pude constatar que, ao longo de tua trajetória de 25 anos, do mestrado da Marlene, você acumulou diferentes experiências, atuando em diferentes cenários. Só sugiro dar uma revisada ali no último parágrafo, que você coloca 8 sessões, e são 7, tá? Introdução, está muito bem redigida e contextualizada. Traz informações relevantes e atuais, com linha de raciocínio e fio condutor. Oferece elementos para justificar a relevância do estudo, apresenta a questão de pesquisa, estando a mesma adequadamente formulada e alinhada com o objetivo do estudo. Ao final da justificativa, tem algumas pequenas alterações, mas não vou ler aqui. Eu só gostaria de sugerir para acrescentar também na justificativa a importância do estudo para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu penso que a tua dissertação ela tem muito a ver com o objetivo 3 e essa correlação dos objetivos com o teu objetivo, né, desenvolvido, a dissertação, tem tudo a ver. Então, eu sugiro incluir no sumário o ADS e incluir na introdução, lá no final, na justificativa, tá? Objetivos ok, muito claros, né? Eu vi que você incorporou várias sugestões que a gente deu por conta da qualificação, por ocasião da qualificação, fiquei feliz de ver contempladas. A revisão da literatura também gostei bastante, na modalidade de revisão integrativa, você faz uma breve introdução falando da importância, como fez, né, aqui na sua apresentação.
e os tópicos abordados são pertinentes à temática do estudo e estão adequadamente apresentados. O caminho metodológico está muito bem descrito. Eu tenho aqui um maior detalhamento do meu parecer, mas não vou poder, né, estar falando detalhadamente em função do tempo. Só ter o cuidado, porque agora é dissertação, e aparece em algum momento que é esse projeto. Não é mais projeto, agora é a sua dissertação, né? Resultados, que maravilha de resultados. Eu fiquei encantada assim, com o que você conseguiu cooptar das gestantes e das profissionais. Muito bom. Então, primeiro você apresenta as características sociodemográficas das gestantes, depois alguns dados relacionados à situação obstétrica atual e prévia, e segue também com essa caracterização dos profissionais. Adorei conhecer um pouco mais, né, vocês aí, em termos de qual é o salário, a idade me chamou muito a atenção, né, de 48 a 50 e poucos anos de idade, e depois você vai para a análise qualitativa, ou seja, você vai trazer as 9 categorias identificadas com as gestantes e 7 categorias com os profissionais, muito, assim, importantes. E, assim, me chamou a atenção o aleitamento, que de 30 mulheres, 3 receberam orientação. Isso precisa ser realmente melhorado, né? E o conjunto das 9 categorias, a partir das entrevistas com as gestantes, e das 7 categorias, a partir das entrevistas com as enfermeiras e técnicas, traz elementos relevantes acerca das práticas de cuidado que contribuem, e eu coloquei entre parênteses, ou não, né? Porque não é só as contribuições. Então, você traz também os desafios, as dificuldades, mas, então, esse conjunto, né, contribuem para a humanização da assistência pré-natal na perspectiva de gestantes atendidas no centro e profissionais no Centro Materno-Infantil de Mineira, né? E trazem, assim, esse conjunto de categorias que você trouxe muito bem, constituindo-se em subsídios valiosos para profissionais de saúde, em especial os da área da enfermagem, gestores e formuladores de políticas públicas. Na discussão, a discussão, né, que você apresenta, ela é feita relacionando-os com o conhecimento existente e utilizando-se de literatura atual. Isso agrega valor à tua discussão, respondendo à pergunta de pesquisa e destacando o significado dos achados. E, para finalizar, me encaminho, então, para as considerações finais. Só sugiro que você não redija o objetivo do estudo conforme está lá ao final da introdução, mas que você diga que o presente estudo possibilitou, né, o quê? Aí sim você vai dizer, né, identificar, analisar as práticas, e não simplesmente só pegar o objetivo e colocar. Você vai dizer que o estudo possibilitou alcançar o objetivo, obviamente, né? E eu gostei muito da síntese crítico-reflexiva que você faz sobre os principais achados, e, ao final, você apresenta recomendações. Gostei demais dessas recomendações. Último minuto, doutora. A entrar no centro. Tá. Então, para a gestão, organização de serviços, para a humanização e qualidade do cuidado, para a educação em saúde e ações preventivas e para a capacitação profissional.
Então, em termos gerais, é isso. Referências, de modo geral, estão pertinentes e atualizadas. E outras observações e correções verem logo no corpo da dissertação. Então, eu finalizo parabenizando a mestranda. Fiquei muito feliz, orgulhosa de ter a oportunidade de ler em primeira mão a sua dissertação. E pergunto, gostaria de saber qual o impacto desta dissertação, do desenvolvimento dessa dissertação, que impacto causou na vida pessoal e profissional da mestranda Marlene? Essa é a minha pergunta. Então, finalizo parabenizando você e a sua orientadora pela brilhante dissertação apresentada. Esse é o meu parecer. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, obrigado, doutora Ivangelia. Dizer que as considerações finais depois devem ser remetidas ao secretário, esse pronunciamento que a doutora teve, dar ao secretário para constar na ata final que se vai apresentar à comissão de mestrando. Assim, passaria a palavra, pergunta à mestranda, vai responder agora ou quer deixar para o fim para todos enquanto apresentarem? Doutor Herculano, vou deixar para o fim responder todas as questões. Obrigado. Passo então a palavra, com a vossa permissão, ao doutor Daniel, terceiro vogal. Dizer aqui, doutor Daniel, por favor, tem 11 minutos. Sr. Marino. Muito obrigado, Sr. Presidente, professor Herculano. Eu também saúdo os distintos membros do júri, no caso a professora doutora Evangelina dos Santos, a professora Marli Terezinha, na qualidade de orientadora. Parabéns por esse esforço. O professor José Luiz, a professora doutora Regina e o nosso secretário. Agradeço o convite que a Comissão Científica do Mestrado dirigiu-nos. Felicito a candidata Marlene Dumba Amorim por ter chegado a este momento de defesa, que não é fácil. Não é fácil, porque nas nossas condições os desafios são enormes. Também felicito aqui os parentes da nossa candidata, porque às vezes pensa-se que quem estuda faz tudo sozinho. Não. Quem estuda tem de ter uma retaguarda segura. Por isso, os familiares estão de parabéns. Saudar os distintos professores que estão aqui presentes e também os mestrandos deste mesmo curso. Doutora Marlene, as perguntas... Tenho algumas considerações e algumas perguntas básicas. Mas, isso é para engrandecer o seu trabalho. E eu até vou reclamar do tempo. Vai ser pouco tempo, só são 11 minutos, mas acredito que, da próxima vez, a Comissão Científica do Mestrado vai rever a composição do júri, porque para o mestrado, o que está legislado aqui em Angola são 3 membros, sendo o presidente, o primeiro vogal e o orientador. Nós vimos que a primeira vogal fez grandes considerações para engrandecer o seu trabalho.
E porque também no dia da defesa aprende-se. Aprende-se. E então, se tudo for rápido, não se vai aprender no dia da defesa. Porque eu sei que a doutora irá apresentar o seu trabalho em outros fóruns. Por isso, há questões que têm de ser limadas agora, ainda que seja na defesa, mas têm de ser limadas. Por isso, não se perturbe se em algum momento lhe for colocada uma pergunta que não é do seu gosto. E também quero informar que a professora Marli, por favor, o trabalho é da sua orientanda, por isso não se incomode tanto. Doutora Marlita, vamos ter uma conversa básica. Repare que aqui são mesmo práticas, seu título, práticas de cuidado ou de cuidados. Que aqui tanto está. Práticas de cuidado que contribuem para a humanização. Bom, me parece que há aqui algum erro de concordância. Seria práticas de cuidados que contribuem para a humanização. Bom, mas será que são mesmo práticas? A doutora queria se debruçar mesmo sobre as práticas que contribuem para a humanização? Porque, reparem, práticas o quê? Tanto, são habilidades adquiridas. Não é? Habilidades, tanto experiências, ou seja, aquilo que resulta de algum treinamento, saber fazer, a realização. Mas, tanto, se a gente vai para as suas considerações, as considerações finais, vamos ver que alguma coisa não conjuga. Repare no segundo parágrafo das suas considerações finais, diz assim: para a otimização do atendimento humanizado durante o pré-natal, tanto as gestantes quanto as profissionais apresentaram sugestões convergentes. Ampliação da infraestrutura. Ampliação da infraestrutura com aumento do número de consultórios. Isso é uma prática? Não me parece que seja uma prática. E depois, implementação de sistema de agendamento prévio das consultas. Isso é uma prática? Eu ficaria pelos fatores. Fatores que contribuem para a humanização e não práticas. Eu depois vejo aqui, por que eu falo de fator? Porque fator é tudo aquilo que contribui para um resultado. Qual é o resultado, no caso, que a doutora tanto foi atrás, permita-me o termo. O resultado, tanto, é ver a humanização. Que são os fatores que contribuem para a humanização. Porque o seu trabalho vai ficar na biblioteca. E o que é que vai ser dito? Vamos dizer assim, olha, tanto, os angolanos consideram que a situação de uma infraestrutura é uma prática. Os angolanos consideram que o atendimento individualizado, isso é uma prática que concorre para a humanização. Não, é um fator que concorre para a humanização. E depois, chama a atenção, a doutora escreve projeto de dissertação. Será isso mesmo? Portanto, temos em nossa posse o projeto de dissertação ou temos em nossa posse a dissertação? Tem a palavra, faz favor. Obrigada. Doutor Daniel, é para responder? Já?
Doutor, eu prefiro assim uma conversa do que Tá bom. responder lá para o final, porque serão muitas questões. Serão muitas questões. Mestranda, concorda? E ainda tens uma pergunta, uma questão depois a responder no fim da primeira vogal. Vão interagindo então, Mestranda, por Mas favor. se não concorda, ok, então fica tudo para o fim. Está bem. Não tem problemas. Mestranda, vamos ouvir a Mestranda, por favor. A rede. Tá bem. E depois, Samarino. Sim, senhor presidente. Não ouvi o que a Mestranda falou. A mestranda, ela está de acordo. Aliás, ela nem tem o poder de escolha nesses termos. É o terceiro vogal optou pela modalidade de uma conversa, na medida em que vai questionando, também a professora vai respondendo, e a professora Marli está preparada para esse exercício. Porém, tivemos uma queda do sinal no computador da professora Marli e o Gerson está já tecnicamente É resolver a Marlene situação. ou Marli? Quem vai responder é a Marlene. Marlene. Professora Marlene. Tá bom. Então, na escolha não, é discussão. Ela pode responder agora, como pode responder no fim. Ela está preparada para responder ao Dr. Daniel de forma simultânea. Doutor Daniel, palavra sua. bom, então vamos continuar. Seu Marino, estás aí a ver o que é que faz? Aqui também caiu. Caiu a rede? Seu Marino, Sim, doutor Herculano. algum problema aí com a rede? Óbvio sim, mas está estabelecido. Então, Professor Daniel, pode continuar? Vou continuar. Está bem. Muito obrigada. Sim. Dá de sinal. E vejo aqui a sua ficha catalográfica. Pelo menos o manual que eu tenho, ficha catalográfica não tem nada. Está aqui, insira nesse espaço e ficha catalográfica. Não tem nada. E na página seguinte, também, tirar nesse espaço, assinatura digital. Não tem nada. Só seria melhor remover esses retângulos aqui. E depois, aqui no sumo, vejo o estudo parte do entendimento, está escrito. O estudo parte do entendimento de que não se deve tratar a gestante apenas como um paciente. Doutora Marlene. Sim. A gestação é uma doença? Não, doutor, não é. Então, o que escreveu? Não se deve olhar para a gestante apenas como paciente. Depois, em termos de estrutura, o espaçamento 1,5. Mas aqui tem olhando para o seu trabalho todo, também tem 1,5. Portanto, há que rever esse fluxo. As considerações finais do resumo, a doutora diz assim, as opiniões das gestantes e dos profissionais expressas nessa edição devem ser ouvidas e consideradas pelos gestores e formuladores de políticas. Bom, é isso mesmo. É que a gente queria ver, de fato, quais são essas considerações finais
Não dizer que as considerações finais, as opiniões, não é? Já por cima, tanto são opiniões. As opiniões devem ser ouvidas. Porque considerações finais, no caso, seriam conclusões. Então, como é que a doutora conclui esses moldes? As opiniões devem ser ouvidas. Ô, doutora, alguma coisa falhou. Porque, olhando para o seu resumo, pois, considerações finais, as opiniões devem ser ouvidas. Que opiniões são essas? Ok. São essas que deviam figurar aqui, e não dizer que devem ser ouvidas. Porque quem quiser ler o seu trabalho na biblioteca, a primeira coisa que vai fazer é consultar o seu resumo. E se no seu resumo, afinal, as coisas são opiniões, é um trabalho científico relevante. Está aqui, opiniões. Bom, desmotiva o leitor. Então, há que ter algum cuidado, ao invés de ter as opiniões, aliás, tanto as informações, e devem ser incluídas aqui no resumo. Foi mesmo a doutora que fez o trabalho? Sim, foi a doutora que fez o trabalho? Sim. Pois então, tanto aqui, por exemplo, aqui, o sumário, tem que referência, erro, indicador não definido, página 94. O que é que queria dizer? Depois, apêndice, erro, indicador não definido, página 103. Alguma coisa se passou. Por isso é que faço essa pergunta, se foi mesmo a doutora que fez o trabalho. Se não, teria avisado isso. A doutora apresentou a pirâmide, mas pelo menos no manual que eu tenho, não consta a pirâmide. Não consta a pirâmide apresentada. Fiquei triste, doutora. A mineira que eu conheço tem enfermeiras negras, bonitas. Uma fotografia, pelo menos, das enfermeiras da mineira. A doutora só baixou aquelas imagens e ainda por cima sem fonte. Saiu aquelas fotografias de onde? A diferença entre plágio e não plágio. As fotografias estão ali, pelo menos as fotografias que a doutora apresentou, não tem fonte. Aquelas não são enfermeiras da mineira. Sim. Eu não frequento tanto assim a MDM, mas sei que aquelas fotografias não são de enfermeiras da mineira. É bonito também colocar umas fotografias das enfermeiras bonitas da mineira, que de fato estão lá. Ou teve algum receio para serem negras? Não, doutor, não. Então, é bom colocar também algumas fotografias das nossas colegas. Está bem, doutor. Nem mesmo a fotografia que apareceu ali a fazer a colheita de dados. Nem mesmo a sua fotografia. Por isso é que ele fez essa pergunta. Quem fez o trabalho? Ela já respondeu, foi a doutora. Mas nem sequer a sua fotografia, pelo menos, a mostrar aqui aos colegas que estão sentados, de que a doutora estava ali e fazer a colheita de dados. Em relação à análise dos dados, aqui o ponto 4.5, eu depois gostaria de ouvir a questão detalhada como é que ele fez esses passos, de análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência, interpretação. Será que fez alguma inferência mesmo? Porque fiquei com dúvidas
de facto, fez alguma influência. Por que é que eu digo isso? O N foi muito pequeno. O N foi muito pequeno. O seu N foi de 30. Ok. Até ali podemos aceitar. Mas o que é que se passa? É que tiveste 2 técnicas de enfermagem e 3 enfermeiras. Tirar conclusões a partir de 2 técnicas de enfermagem é muito arriscado. Eu, pelo menos, não lhe aconselho. Tirar conclusões a partir de 2, apenas 2, é muito arriscado. Portanto, esse problema, quando o N é muito pequeno, é difícil fazer em frente. Mais um minuto, doutor Daniel. Está bem, está bem. Daniel, mais um minuto. Sim, sim, sim. O chefe já me tirou 1 minuto. Depois aqui, no tratamento dos resultados, diz assim, os resultados obtidos foram apresentados por meio de categorias e foram interpretados e analisados à luz da literatura científica atual. Qual é essa literatura? Eu estou a analisar um trabalho científico. Estou a analisar um trabalho científico. Por isso está a fazer essa colocação. Depois, os quadros não têm alguma legenda por baixo. Temos aqui o quadro número 3. O que é que significa ENF? Isso deve estar aqui por baixo. ENF é o quê? Bom, agora tem o quadro número 5 também. TEC 1. TEC 1, TEC 2. TEC o quê? Isso devia estar aqui embaixo. Peço desculpas, professor Herculano. O pessoal não está dando para ouvir muito bem a fala do professor, porque está dando interferência com os microfones ligados. Acho que a Marlene, quando não está falando, precisa fechar seu microfone. Desculpa interferir aqui. Sem problema, doutor Marlene. Fez bem a correção, tá bom. Gelson, Marinho, não está a ouvir? Sim, doutor. Encaminha só aí a comunicação para ver se a doutora Marlene desliga o microfone. O doutor Daniel só tem mais 2 segundos. Está bem. Roubaram muitos minutos. Mas, tanto... ainda nas considerações finais, tanto, veja o que é que o erro de concordância faz. Doutora Marlene, nas considerações finais, a dado momento, escreve o seguinte: desenvolvimento de ações educativas sistematizadas e abrangentes, implementação do PPN junto com as gestantes e suas parcerias. Repare, não seria bom escrever aqui seus parceiros? Porque será que tanto tiveste uma gestante que foi engravidada por uma outra mulher? Não sei. Ainda, tanto nas considerações finais, a doutora fala de considerações finais e mete recomendações. Tem aqui algumas recomendações nas considerações finais. E no capítulo seguinte, vem recomendações. Bom, eu já estou mesmo ultrapassado. Já estou ultrapassado. E solicito a candidata. Tem aqui outras situações para serem levantadas, mas como já estou acima do tempo, só me resta mesmo agradecer à Comissão Científica por terem pensado em mim.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu é que agradeço, doutor. Doutor Daniel esteve bem na sua arguência. Muito agradecemos nós. Isto não prejudica o candidato, se não melhora. Aliás, aqui aprendemos todos os dias. E, de fato, essas considerações deixaremos para que a candidata se pronuncie nas suas respostas. Mas o doutor Daniel esteve muito bem. Muito obrigado pela sua posição. Obrigado, mestre. Sendo assim, a candidata compromete-se em responder no fim, então passaremos para a doutora, a nossa quarta vogal. Deixa-me cá buscar a minha cábula. Doutora Regina Gema, por favor, palavra sua com 11 minutos. Bom dia, boa tarde para vocês aí, né? Bom dia ainda aqui no Brasil. Inicialmente, eu parabenizo o professor Herculano, professora Marli, todos os professores já mencionados pelos que me antecederam, por esta brilhante defesa de dissertação da professora Marlene. Agradeço imensamente o convite para estar participando desta época, deste período da sua vida acadêmica, professora Marlene, da qual está trazendo muitas e importantes contribuições para a saúde materno-infantil, para o pré-natal, para atender às necessidades daquelas mulheres, daquelas gestantes, das quais você mencionou, né, durante a sua pesquisa. Parabenizo essa relação Angola, Santa Catarina, UFSC, né, por essa parceria, e me sinto hoje muito, mas muito orgulhosa de ter tido o privilégio de te assistir, Marlene. Parabéns pela tua apresentação, parabéns pela tua pesquisa. A gente entende, e lendo a tua dissertação, as dificuldades que o povo enfrenta aí, e as dificuldades que vocês enfrentam também para construir ciência. E com todas essas dificuldades, a tua apresentação foi linda, a tua pesquisa é maravilhosa, tu traz resultados robustos, muito robustos, uma riqueza de resultados na tua dissertação. E isso, Marlene, só nos orgulha de ter profissionais, enfermeiros e enfermeiras com essa garra, com esse conhecimento, com essa vontade de mudar e de transformar a realidade e de atender essas mulheres gestantes com a dignidade que elas merecem. Parabéns, mas parabéns mesmo pelo teu trabalho. Isso é muito extensivo à professora Marli, porque o louvor que é mencionado, né, numa dissertação inclui orientandos e orientadores. E também eu quero dizer aqui, parabenizar a tua família, né? O professor colocou ali no início o quanto que a família dá suporte para isso. Então, parabéns para essa família maravilhosa que esteve ao teu lado, te acompanhando durante toda essa trajetória da tua dissertação. Eu quero te dizer que, assim, lendo participei do teu projeto, participei agora da tua defesa da qualificação. Tudo que foi falado lá no teu projeto, tu seguiste, né? Foste atrás, adaptou, né? Bem de acordo com o que foi mencionado, com o que foi solicitado. Eu fiz pouquíssimas contribuições, e inclusive várias delas já foram mencionadas aqui pela professora Evangelia, então eu não vou repetir,
com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, com relação à Agenda 2030, que deve ser mencionada, né? Com relação a algumas escritas que ainda se referem a projeto, que a gente sabe que isso é possível de acontecer. Às vezes a gente faz isso tão automático, tão rápido, Marlene, né? E com uma ânsia de fazer bem, de fazer melhor, e a gente está sempre lendo, e que a gente às vezes não se dá conta, e é para isso que existe a defesa, para isso que nós estamos aqui. É justamente para lapidar o teu trabalho, para deixar ele melhor ainda, mais lindo, mais exuberante do que ele está. Tá? Com relação à ficha catalográfica que o professor mencionou, o professor que me antecedeu, eu entendo e compreendo muito a ficha catalográfica, ela somente é realizada depois, né, depois que conclui tudo agora, depois da defesa, até porque o título pode mudar, algumas sugestões podem acontecer, então isso é bem possível de acontecer, não tem problema nenhum, tá? Eu fiz algumas contribuições que eu vou mandar para ti, mandar para a professora Marli, para a doutora Marli, que várias já foram mencionadas, e eu tenho só uma pergunta, Marlene, para te fazer. E agora, Marlene, depois desses dados levantados, depois desse diagnóstico posto, sobre os fatores que podem contribuir, né, uma melhoria no cuidado humanizado, que tornem o cuidado mais humanizado do que ele é. Qual é o próximo passo agora? Como tu vai conseguir chegar, né, para atender todas essas demandas que foram levantadas pelas gestantes, pelas enfermeiras, pelos técnicos de enfermagem. Gostei muito, conheci muito a realidade daí, pela caracterização com que tu apresentou, pelos detalhes riquíssimos com que tu apresentou a clientela que tu entrevistou. Parabéns para vocês, parabéns aos programas, parabéns a Angola. E eu me coloco à disposição, depois, se tu precisar de alguma ajuda para alguma coisa, tanto para ti quanto a professora Marli, mas eu envio por escrito o meu parecer. E, Marlene, eu estou muito orgulhosa de ti. Muito, muito orgulhosa. Já socializei até fotos da tua apresentação com o meu programa de mestrado e doutorado aqui que eu faço parte. Parabéns para vocês, parabéns, professor Herculano, vocês estão de parabéns mesmo. É de enfermeiros assim, é de professores assim, que este mundo precisa, Marlene. Tá? Parabéns para vocês. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e participando desse momento. Era isso, muito obrigada. Obrigado, nós. Obrigado, professora. Obrigado, professora, pela sua audiência. Também levar aqui a uma... Doutor Daniel, por favor, está a ouvir. As vossas considerações também deverão ser encaminhadas ao nosso secretário para fazer parte do nosso volume de relatórios. Tudo enquanto disse, tudo enquanto teceu, de suas considerações, por favor, apresentá-los ao nosso secretário por e-mail que ele vai oferecer, ou a físico, como o doutor achar melhor. Se aí tem, se aí já os tem. Ouvido, então, as considerações, não nos resta mais nada senão passar a palavra à nossa mestranda para o que segue. Doutora Marlene, por favor, as perguntas da primeira vogal. Segundo, queria aqui dizer alguma coisa. A segunda vogal, doutora Marli, vossas considerações serão apresentadas só após a discussão dos resultados. A banca concorda? Sim. Obrigado. Obrigado. Então, Marlina, por favor. Eu acho que devia, não sei se vai se sentir muito cansada, né? Com respeito ao gênero, meter-se em pé para responder os vogais.
Obrigado. Muito obrigada, Excelência, pela oportunidade que me é concedida para poder argumentar as questões que foram aqui colocadas. Eu começaria pela última questão da professora Regina, que procurou saber qual é o primeiro passo para atender às dificuldades que foram identificadas. As medidas concretas sugeridas para as dificuldades que foram encontradas, recomenda-se a implementação do sistema de agendamento, tal como referiram as gestantes que foram entrevistadas, um agendamento prévio e a capacitação contínua para as equipes de saúde sobre a humanização de atendimento pré-natal, bem como o aumento de infraestruturas físicas e a criação de um protocolo de acolhimento das gestantes. Essas medidas só serão atendidas ao fazer uma abordagem de forma intersetorial, envolvendo diferentes áreas de saúde e suporte comunitário para o alcance deste objetivo. Esta é a resposta em relação à questão da professora Regina. Em relação à questão da professora doutora Evangelia Cotsias, quando procurou saber sobre o impacto desse estudo. Tal como foi dito que o estudo é pertinente, espero sim a implementação, os impactos esperados com esse estudo é a melhoria na qualidade de atendimento ao pré-natal, esperando que esse estudo forneça informações valiosas para gestores dos serviços de saúde, destacando a necessidade das gestantes e as lacunas que encontramos ao longo da pesquisa no atendimento. As recomendações sugeridas podem servir como base para políticas e práticas que promovam uma assistência humanizada, eficaz e acessível, melhorando a saúde materno-infantil em Huambo, Angola. Vou para essa é a resposta que eu tenho a dar para a professora doutora Evangelia. Vou agora para as questões. Só um minutinho, Marlene. O impacto que eu queria saber é o que esse estudo, qual é o impacto dele na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Não era em relação à instituição, era o que ele causou em você. Você sai como entrou ou o que ele traz para você? Era isso que eu queria saber. Não, sim, não, realmente não saio conforme entrei, porque o presente estudo ferramentou-me com capacidades e habilidades, sobretudo do conhecimento sobre as práticas de atendimento humanizado no cuidado pré-natal, para garantir que se garanta o bem-estar materno-infantil. E quando há garantia do bem-estar materno-infantil, isso consubstancia-se na redução da mortalidade materno-infantil, que ainda em Angola constituem problemáticas para o sistema de saúde nacional. Obrigada, professora. Sim. Em relação às questões colocadas pelo professor Dr. Daniel Pires, primeiro queremos pedir as nossas sinceras desculpas por muitos erros cometidos, erros de formatação e erros de digitação. Fez-se a revisão realmente da dissertação e, em algum momento, esses aspectos passaram despercebidos. E prometemos nos emendar, fazer a correção imediata para que tenhamos uma dissertação desejada para facilitar os próximos que poderão consultar o nosso trabalho. E muito obrigada por todo o subsídio dado para o enriquecimento desta dissertação. Também vamos colocar em prática para melhor aprendizagem.
Em relação às fotografias, realmente não colocamos as nossas fotografias ao fazermos o levantamento de dados lá no Centro Materno Infantil, também por falha nossa. Realmente temos as fotografias, mas não as colocamos. Buscamos de outras fontes que também não as mencionamos aqui no trabalho. Em relação à inferência de dados aqui, realmente nós trabalhamos com este número porque são apenas estas enfermeiras que prestam atendimento nos cuidados pré-natais. O Centro Materno Infantil da Mineira tem acima de 103 profissionais que trabalham naquela área. Mas o nosso estudo cingiu-se naquelas que fazem o atendimento ao pré-natal. Razão pela qual nós temos este número ínfimo de participantes quanto as profissionais para esse estudo. Por favor, desliga só o microfone, doutor Daniel. Está fazendo interferência. Desculpa, doutora. Doutor Daniel, sim, já está. Obrigado. Está à vontade. Muito obrigada, Excelência. Também passou-nos aqui, despercebidamente, a legenda de algumas abreviaturas que nós temos no trabalho. Também tomamos boa nota quanto a isso e vamos procurar melhorar. Em relação à questão sobre o segundo parágrafo das considerações finais, que diz que para a otimização do atendimento humanizado durante o pré-natal, tanto as gestantes quanto as profissionais apresentam sugestões convergentes, ampliação da infraestrutura com aumento do número de consultórios, aumento do número de enfermeiras para assistência pré-natal, implementação do sistema de agendamento prévio, respeito rigoroso à ordem de chegada, garantia de atendimento individualizado com privacidade, a capacitação de profissionais em humanização da assistência, o desenvolvimento de ações sistematizadas e abrangentes, implementação do plano de parto e nascimento junto com as gestantes e suas parcerias. Aqui estamos a falar das parcerias institucionais. Para que o plano de parto e nascimento seja considerado no Centro Materno Infantil, então deve haver parcerias institucionais para a aprovação desta ferramenta importante para o acompanhamento do processo ou do ciclo gravídico puerperal. Então, razão pela qual tem aqui isso as parcerias, são parcerias institucionais, doutor. Sim. Vocês têm mais aqui alguma questão que não foi respondida? Doutor, das questões que eu fiz, que eu escrevi, são apenas essas que eu tenho respondido. Sim, eu estou satisfeito. Estou satisfeito, apesar de que, em relação às inferências, reitero, não é possível fazer inferências a partir de duas pessoas. Não. É verdade que, às vezes, faço essa ideia bem, mas temos que nos acautelar, porque são trabalhos científicos que vão ficar nas bibliotecas e vão dizer assim, não, os angolanos fazem isso, tiram conclusões a partir de duas pessoas. Sim. Há que ter esse cuidado, porque metodologia científica é metodologia científica em qualquer parte do mundo. Então, temos que nos acautelar a isso. Sim. Muito obrigada por mais sim. E ainda mais, fez referência a alguns trabalhos que usaram metodologias completamente diferentes da metodologia que a doutora, tanto o seu estudo é qualitativo, mas na sua discussão foi buscar estudos quantitativos. Então, é preciso acautelar isso, porque a doutora não vai parar por aqui, vai apresentar mais, vai apresentar o seu trabalho tanto em vários locais e também tens os seus estudantes. Então, tem que ter esses cuidados. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pego mesmo na deixa.
pego na deixa do Dr. Daniel, que não só estamos aqui para expor o trabalho, mas também para aprender. E muito obrigada por nos proporcionar este aprendizado, doutor. Muito obrigada. Sim. A minha pergunta é, para os vogais, concordam? Estão satisfeitos com a resposta da mestranda? Doutora Regina? Doutora Evangelia? E doutor Daniel já disse tudo. Então, eu passaria a palavra, assim peço, entraríamos em discussão, não sei, secretário, o que tem? Entraríamos em discussão dos nossos resultados e, no regresso, daria a palavra à nossa primeira advogada, doutora Marli. Secretário? Sim, senhor presidente. Estamos certos com a posição ou alguma coisa falta? Não estamos. Vamos agora para a fase seguinte, em que o senhor presidente irá solicitar encarecidamente para que os demais que estão conectados virtualmente abandonem a sala para a discussão e os que também estão conosco aqui presencialmente farão o mesmo para então a discussão da apresentação da dissertação já feita. Muito obrigado. Obrigado. Então, colegas, ouvida a palavra do nosso secretário, o senhor também vai dizer que abandonem a sala virtual e presencial. Só devem ficar presentes à banca, na sala, mestranda e todos. Gelson, controla aí a posição da saída de todos, por favor. Estamos? São Marino.